Você já sentiu como se houvesse uma força invisível te puxando para baixo, sussurrando mentiras em seus ouvidos, fazendo você acreditar que nunca será suficiente, que nunca conseguirá vencer aquela batalha interior que parece consumir sua alma dia após dia? Você não está sozinho nessa luta. Na verdade, o que você está enfrentando é uma das guerras mais antigas da humanidade. A batalha contra os 7 tipos de luxúria que tem destruído os escolhidos de Deus desde os primórdios dos tempos. Permita-me falar diretamente ao seu coração neste momento. Essa sensação de estar sendo dilacerado por dentro, essa inquietação constante, essa sede insaciável por algo que você nem mesmo consegue nomear. Tudo isso é real, mais real do que muitos querem admitir. E sabe por quê? Porque você foi chamado para algo maior. Porque há um propósito divino gravado em sua alma que o inimigo das almas reconhece antes mesmo de você despertar para ele. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que os maiores homens e mulheres de Deus enfrentaram essas mesmas batalhas. Davi, o homem segundo o coração de Deus, lutou contra a luxúria da carne quando seus olhos se fixaram em Batseba. Salomão, dotado de sabedoria divina, sucumbiu à luxúria dos olhos ao acumular riquezas e esposas além de toda medida. Pedro, o apóstolo corajoso, foi tentado pela luxúria da soberba da vida quando quis andar sobre as águas por orgulho próprio, não por fé genuína. Essas não eram simplesmente fraquezas humanas comuns. Eram ataques espirituais direcionados especificamente contra aqueles que Deus havia separado para grandes propósitos. E é exatamente isso que está acontecendo com você hoje. O que você sente não é apenas uma luta psicológica ou emocional. É uma guerra espiritual pela sua alma, pelo seu destino, pelo cumprimento do chamado sagrado que Deus colocou em sua vida. A luxúria, em sua essência mais profunda, não é apenas sobre desejos carnais. É sobre a perversão de todos os desejos legítimos que Deus colocou em nosso coração. É sobre a distorção do amor em possessão, da ambição saudável em ganância destrutiva, da confiança em arrogância, da busca por beleza em vanidade vazia, da sede de conhecimento em soberba intelectual, da necessidade de segurança em acúmulo obsessivo e da fome de propósito em busca desesperada por controle. Cada um dos 7 tipos de luxúria que vou compartilhar com você representa uma porta que o inimigo usa para entrar em sua vida e desviar você do caminho que Deus preparou. Mas aqui está a verdade que pode transformar sua perspectiva para sempre. Reconhecer essas portas é o primeiro passo para fechá-las definitivamente. O primeiro tipo de luxúria que tem destruído incontáveis escolhidos é a luxúria da carne. Aquela sede ardente por prazeres físicos que promete satisfação, mas sempre deixa um vazio ainda maior. Esta não é apenas sobre sexualidade, embora certamente a inclua. É sobre qualquer desejo físico que se torna um ídolo, consumindo sua mente, dirigindo suas decisões, fazendo você sacrificar seu futuro espiritual por uma gratificação momentânea. Você conhece essa batalha, não conhece? Aqueles momentos quando seu corpo parece gritar por algo que sua alma sabe que não é bom para você. Quando cada fibra do seu ser físico se rebela contra os princípios divinos que você sabe serem verdadeiros. É como se houvesse 2 senhores lutando pelo controle de sua vontade, e muitas vezes você se sente impotente para escolher o lado certo. Mas deixe-me revelar algo profundo sobre essa luta. Ela existe porque você foi criado para desejar. Deus colocou paixão em seu coração. Mas essa paixão foi destinada a ser canalizada para Ele e para os propósitos eternos. Quando essa paixão é redirecionada para prazeres temporais, ela se torna uma prisão.
É como tentar saciar sua sede com água salgada. Quanto mais você bebe, mais sedento fica. A razão pela qual essa luxúria é tão destrutiva para os escolhidos é que ela obscurece a voz de Deus. Quando sua mente está constantemente ocupada com desejos carnais, você não consegue ouvir os sussurros suaves do Espírito Santo. Sua sensibilidade espiritual fica embotada, como se houvesse uma névoa espessa entre você e o coração de Deus. E sem essa conexão íntima com o divino, você perde o poder sobrenatural necessário para cumprir seu chamado. O segundo tipo é a luxúria dos olhos. Essa fome insaciável por acumulação, por possuir, por ter sempre mais do que você precisa. Esta luxúria transforma bênçãos em maldições, presentes em prisões e gratidão em ansiedade constante. Ela sussurra mentiras como "você precisa disso para ser feliz" ou "sua segurança depende do que você pode acumular". Salomão conhecia bem essa batalha. Apesar de toda sua sabedoria, ele acumulou ouro, prata, cavalos, esposas, concubinas, jardins, casas, tudo o que seus olhos desejavam. E no final de sua vida, ele declarou que tudo era vaidade, como correr atrás do vento. Por quê? Porque a luxúria dos olhos nunca satisfaz. Ela sempre aponta para o próximo objeto, a próxima conquista, a próxima aquisição que supostamente trará a paz que sua alma anseia. Para você, isso pode se manifestar como uma obsessão com sucesso material, com status social, com a aparência perfeita, com a casa perfeita, com o carro perfeito. Pode ser a necessidade compulsiva de ter o que outros têm, ou de ser visto de uma certa maneira pelos outros. É sutil, mas mortal, porque rouba sua contentamento e sua capacidade de confiar na provisão de Deus. A terceira luxúria é a soberba da vida, talvez a mais perigosa de todas, porque se disfarça de virtude. É aquela necessidade profunda de ser admirado, reverenciado, considerado superior aos outros. É o desejo de ser visto como especial, como mais espiritual, mais talentoso, mais importante do que realmente somos. Lúcifer conheceu essa luxúria intimamente. Ele era o querubim ungido, belo além da descrição, dotado de poder e glória. Mas em seu coração surgiu o pensamento: eu serei como o Altíssimo. E essa única semente de soberba o transformou de um anjo de luz no pai de todas as mentiras. Você pode reconhecer essa luxúria em sua própria vida quando se pega comparando suas bênçãos com as de outros, quando se sente superior por suas conquistas espirituais, quando busca reconhecimento humano mais do que a aprovação de Deus. É quando você quer ser o centro das atenções em vez de apontar toda a glória para Cristo. É sutil, mas devastadora, porque corta a linha de humildade que mantém você conectado ao coração de Deus. O quarto tipo é a luxúria do conhecimento. Essa fome desordenada por informação, por segredos, por ser visto como intelectualmente superior. Esta luxúria transformou o dom divino da curiosidade em arrogância intelectual. A busca por sabedoria em busca por poder sobre outros através do conhecimento. Eva experimentou essa luxúria no jardim quando a serpente disse que ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Não era apenas sobre o fruto. Era sobre o desejo de saber coisas que não lhe cabiam saber, de ter conhecimento que a elevaria acima de sua posição diante de Deus. E esse mesmo desejo continua destruindo escolhidos hoje. Você pode reconhecer essa luxúria quando busca conhecimento para impressionar outros em vez de para servir melhor a Deus. Quando acumula informações sobre espiritualidade, teologia ou mistérios divinos, não para crescer em intimidade com Cristo, mas para ser visto como alguém especial, alguém que sabe coisas que outros não sabem. É quando o conhecimento se torna um troféu
em vez de uma ferramenta para amar melhor. O quinto tipo é a luxúria do controle. Essa necessidade compulsiva de manipular pessoas, circunstâncias e até mesmo Deus, para que tudo aconteça de acordo com sua vontade. Esta luxúria nasce do medo profundo de que Deus não cuidará adequadamente de você. Então você precisa tomar as rédeas de sua própria vida. Abraão enfrentou essa luxúria quando teve pressa em cumprir a promessa de Deus através de Ismael, em vez de esperar pelo tempo perfeito de Deus para Isaque. Moisés a enfrentou quando bateu na rocha, em vez de falar com ela como Deus havia ordenado. Pedro a enfrentou quando tentou impedir Jesus de ir para a cruz. Em sua vida, essa luxúria se manifesta como ansiedade crônica, como a necessidade de microgerenciar tudo ao seu redor, como a incapacidade de descansar na soberania de Deus. É quando você ora não para se alinhar com a vontade divina, mas para convencer Deus a se alinhar com a sua. É quando você manipula pessoas e situações porque não consegue confiar que Deus está no controle. O sexto tipo é a luxúria da vingança. Esse desejo ardente de fazer justiça com suas próprias mãos, de retribuir o mal que foi feito contra você, de ser o instrumento da correção divina na vida de outros. Esta luxúria transforma a sede legítima por justiça em amargura destrutiva. Davi enfrentou essa luxúria quando teve a oportunidade de matar Saul na caverna. Por um momento, seus homens até sugeriram que aquela era a oportunidade perfeita para fazer justiça. Mas Davi reconheceu que a vingança pertence ao Senhor, não a ele. Ele escolheu cortar apenas a borda do manto de Saul, demonstrando misericórdia quando poderia ter exercido vingança. Você conhece essa luxúria? Aquela queimação no peito quando alguém te machuca, te trai, te difama, te rejeita. Aquela voz interior que sussurra: eles merecem pagar pelo que fizeram comigo. É quando você planeja formas de retribuir a dor, quando alimenta fantasias de ver seus inimigos humilhados, quando sua oração se torna uma lista de pedidos para que Deus castigue aqueles que te feriram. Essa luxúria é particularmente destrutiva para os escolhidos porque endurece o coração. E um coração endurecido não pode receber nem transmitir o amor de Deus. Ela transforma você de um instrumento de cura em um instrumento de ferimento, de uma fonte de vida em uma fonte de morte. O sétimo e último tipo é a luxúria da aprovação. Essa sede desesperada pela validação de outros, essa necessidade patológica de ser aceito, amado e aprovado por todos ao seu redor. Esta luxúria transforma o desejo legítimo por comunhão em escravidão emocional. Saul, o primeiro rei de Israel, foi destruído por essa luxúria. Ele estava mais preocupado com o que o povo pensava dele do que com o que Deus pensava. Quando Samuel o confrontou sobre sua desobediência, Saul imediatamente culpou o povo e pediu para ser honrado diante deles. Sua necessidade de aprovação humana custou-lhe o reino e, eventualmente, sua vida. Essa luxúria se manifesta em sua vida quando você compromete seus valores para ser aceito. Quando muda sua personalidade dependendo de com quem está. Quando faz escolhas baseadas no que outros vão pensar em vez do que Deus pensa. É quando você sacrifica sua autenticidade no altar da popularidade, quando sua paz emocional depende da aprovação de pessoas que nem mesmo conhecem seu coração. Agora, deixe-me compartilhar com você as 5 razões profundas pelas quais essas luxúrias têm o poder de nos dominar tão completamente, especialmente aqueles que foram escolhidos para propósitos divinos. A primeira razão é que vivemos em uma realidade espiritual, onde há um inimigo real, que estuda nossos pontos fracos com a precisão de um general de guerra. Ele não ataca aleatoriamente. Ele observa, planeja e ataca exatamente onde somos mais vulneráveis.
As luxúrias não são apenas falhas de caráter. São portas que foram abertas através de feridas não curadas, traumas não processados e mentiras que aceitamos como verdade sobre nós mesmos. Quando você foi ferido na infância, quando experimentou rejeição, abandono, abuso ou negligência, essas feridas criaram vazios em sua alma. E a luxúria é simplesmente a tentativa desesperada da alma ferida de preencher esses vazios com substitutos terrenos para o amor, segurança e valor que só Deus pode fornecer verdadeiramente. O inimigo conhece suas feridas melhor do que você mesmo, e ele crafta tentações específicas que prometem curar essas feridas de formas que sabotam seu destino espiritual. A segunda razão é que fomos criados com desejos legítimos que, quando pervertidos, se tornam luxúrias destrutivas. Deus nos fez seres desejantes. Ele colocou fome em nosso coração por intimidade, por significado, por beleza, por segurança, por realização. Mas quando esses desejos são desconectados de sua fonte divina, eles se tornam ídolos que nos escravizam. É como um rio que foi desviado de seu curso natural. A água ainda flui com a mesma força, mas agora causa inundações e destruição em vez de nutrir a terra. Seus desejos têm poder porque foram dados por Deus, mas quando são canalizados na direção errada, esse mesmo poder que deveria te impulsionar para o seu destino divino se torna a força que te mantém preso em ciclos destrutivos. A terceira razão é que vivemos em uma cultura que não apenas tolera, mas celebra e promove ativamente esses tipos de luxúria. Você está constantemente bombardeado com mensagens que dizem que seus desejos carnais são naturais e devem ser satisfeitos, que acumular riquezas é sinal de bênção divina, que ser orgulhoso de suas conquistas é saudável, que buscar conhecimento para impressionar outros é admirável, que ter controle sobre sua vida é sabedoria, que buscar vingança é justiça e que a aprovação de outros é essencial para a sua felicidade. Essa pressão cultural constante funciona como uma erosão lenta de suas defesas espirituais. Cada dia que você é exposto a essas mensagens sem filtros espirituais adequados, elas se infiltram em sua mente subconsciente e começam a reformatar seus valores e prioridades. É como estar em uma sala cheia de monóxido de carbono. Você não percebe o perigo até que já esteja sendo envenenado. A quarta razão é que existe uma dimensão de batalha espiritual que muitos escolhidos não reconhecem ou subestimam gravemente. Você não está apenas lutando contra tendências psicológicas ou padrões de comportamento. Você está enfrentando forças espirituais reais que foram designadas especificamente para impedir que você cumpra seu chamado divino. Quanto maior o propósito que Deus tem para a sua vida, maior será a oposição espiritual que você enfrentará. Os demônios não perdem tempo com pessoas que não representam ameaça ao reino das trevas. Mas quando você é um escolhido, quando há um chamado profundo em sua vida para impactar gerações, para trazer luz onde há trevas, para ser um instrumento de cura divina, então você se torna um alvo prioritário. Essas forças espirituais não lutam de forma justa. Elas atacam quando você está vulnerável, quando está cansado, quando está passando por provações. Elas usam suas memórias dolorosas contra você, distorcem suas percepções, amplificam suas inseguranças e plantam pensamentos que parecem seus, mas na verdade são sugestões demoníacas destinadas a fazer você se autodestruir. A quinta e mais profunda razão é que essas luxúrias representam uma guerra pela sua identidade espiritual. O inimigo sabe que se ele conseguir fazer você esquecer quem você realmente é em Deus, se ele conseguir fazer você acreditar que você é apenas suas falhas, seus erros, suas fraquezas,
então ele pode impedir que você se torne tudo o que Deus planejou que você fosse. Cada vez que você cede a uma dessas luxúrias, não é apenas um erro moral, é um voto de não confiança no caráter de Deus. É você dizendo, através de suas ações, que você não acredita que Deus é suficiente para satisfazer seus desejos mais profundos. É você escolhendo uma identidade baseada em seus apetites carnais, em vez da identidade gloriosa que Deus lhe deu como seu filho ou filha amada. E aqui está a verdade que pode revolucionar sua vida. Você não precisa permanecer escravo dessas luxúrias. Não importa há quanto tempo você tem lutado, não importa quantas vezes você tenha falhado, não importa quão profundo você tenha caído. Há um caminho de volta. Há um caminho para a liberdade que não depende da sua força de vontade, mas do poder transformador de Cristo operando em sua vida. A primeira chave para a libertação é o reconhecimento honesto. Você precisa parar de minimizar, racionalizar ou justificar esses padrões destrutivos em sua vida. Precisa olhar no espelho da palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo revele as áreas onde essas luxúrias têm dominado seus pensamentos, emoções e ações. Esse reconhecimento não é para te condenar, mas para te libertar, porque você não pode ser curado de algo que não admite estar doente. A segunda chave é o arrependimento genuíno. Não apenas pedir desculpas a Deus, mas literalmente mudar de direção. Arrependimento verdadeiro significa que você não apenas se sente mal pelo que fez, mas decide conscientemente andar na direção oposta. É uma decisão de guerra espiritual, onde você declara que não será mais escravo desses padrões destrutivos. A terceira chave é a renovação da mente através da imersão na palavra de Deus. Suas luxúrias são alimentadas por mentiras que você aceitou como verdade. A única forma de quebrar o poder dessas mentiras é substituí-las pela verdade de Deus. Isso não acontece de uma só vez. É um processo diário de escolher meditar na palavra em vez de alimentar pensamentos destrutivos. A quarta chave é a prestação de contas e comunhão genuína com outros crentes que estão caminhando na mesma direção. Suas luxúrias prosperam no isolamento e no segredo. Quando você traz suas lutas para a luz, através de relacionamentos transparentes e honestos, você quebra o poder do shame e da condenação que mantém você preso. A quinta chave é a substituição ativa. Você não pode simplesmente parar de fazer algo. Você precisa começar a fazer outra coisa. Cada luxúria tem uma virtude correspondente que deve ser cultivada. Em vez da luxúria da carne, cultive pureza e domínio próprio. Em vez da luxúria dos olhos, cultive contentamento e generosidade. Em vez da soberba da vida, cultive humildade e serviço. Em vez da luxúria do conhecimento, cultive sabedoria e amor. Em vez da luxúria do controle, cultive confiança e rendição. Em vez da luxúria da vingança, cultive perdão e misericórdia. Em vez da luxúria da aprovação, cultive confiança na aprovação de Deus. Mas talvez a chave mais importante de todas seja compreender que essa não é uma batalha que você deve lutar sozinho. Jesus Cristo não apenas morreu para perdoar seus pecados, ele ressuscitou para viver através de você, dando-lhe o poder sobrenatural necessário para vencer essas luxúrias que pareciam invencíveis. Quando você entende que a mesma força que ressuscitou Jesus dentre os mortos está operando em você, quando você compreende que você foi crucificado com Cristo e agora é Cristo quem vive em você, sua perspectiva sobre essas batalhas muda completamente. Você não está mais tentando vencer através da sua força de vontade limitada. Você está aprendendo a descansar no poder ilimitado de Deus operando através de você. E aqui está uma verdade profunda que pode mudar tudo.
Deus frequentemente permite que passemos por temporadas intensas de batalha contra essas luxúrias, não para nos destruir, mas para nos fortalecer. É no fogo da tentação que descobrimos realmente em quem ou no que estamos confiando. É quando somos pressionados que nossa verdadeira fonte de força é revelada. Pense em José no Egito. Ele enfrentou a luxúria da carne com a esposa de Potifar, mas sua vitória naquela batalha o preparou para governar uma nação. Pense em Daniel na Babilônia. Ele enfrentou a pressão para comprometer sua fé e buscar a aprovação humana, mas sua fidelidade o posicionou para influenciar impérios. Pense em Jó, que enfrentou a tentação de amaldiçoar a Deus quando perdeu tudo, mas sua perseverança resultou em uma dupla restauração. Suas batalhas atuais não são sinais de que Deus te abandonou. Elas são evidências de que Ele está te preparando para algo maior. Cada vitória sobre uma luxúria específica desenvolve músculos espirituais que você precisará para as responsabilidades maiores que Deus tem planejadas para a sua vida. E enquanto você luta, lembre-se de que você não está apenas lutando por você mesmo. Você está lutando pelas gerações que virão depois de você. Está lutando pelas pessoas que Deus colocará em seu caminho, que precisarão do testemunho da sua vitória para ter esperança em suas próprias batalhas. Está lutando pelo cumprimento do propósito eterno que Deus colocou em sua vida antes mesmo de você nascer. Cada vez que você escolhe a pureza em vez da luxúria da carne, você está declarando que Deus é mais satisfatório que qualquer prazer temporal. Cada vez que você escolhe contentamento em vez da luxúria dos olhos, você está testemunhando que a provisão de Deus é suficiente. Cada vez que você escolhe humildade em vez da soberba da vida, você está refletindo o caráter de Cristo que se esvaziou a si mesmo. Cada vez que você escolhe sabedoria em vez da luxúria do conhecimento, você está demonstrando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria verdadeira. Cada vez que você escolhe confiança em vez da luxúria do controle, você está declarando que Deus é soberano e bom. Cada vez que você escolhe perdão em vez da luxúria da vingança, você está liberando o poder transformador do amor de Deus. Cada vez que você escolhe a aprovação de Deus em vez da luxúria da aprovação humana, você está firmando sua identidade em verdades eternas. Essas não são apenas escolhas morais. São declarações proféticas sobre o caráter de Deus e sobre quem você é como seu filho ou filha. Cada vitória ressoa através das dimensões espirituais, encorajando outros guerreiros espirituais e desencorajando as forças das trevas que apostaram na sua queda. E quando você falha, porque todos nós falhamos às vezes, lembre-se de que a misericórdia de Deus é nova a cada manhã. Sua identidade não é determinada pelos seus piores momentos, mas pela obra completa de Cristo em sua vida. Você não precisa carregar o peso da condenação ou do shame. Você pode se levantar, sacudir a poeira, aprender com o erro e continuar caminhando na direção certa. O apóstolo Paulo, que lutou contra o que ele chamou de espinho na carne, compreendeu algo profundo sobre fraqueza e força espiritual. Ele descobriu que quando somos fracos, então somos fortes, porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Suas batalhas contra essas luxúrias podem, na verdade, se tornar o lugar onde você experimenta o poder de Deus de forma mais intensa. Há algo poderoso que acontece quando você para de tentar esconder suas lutas e começa a ser transparente sobre elas. Não de uma forma que glorifica o pecado, mas de uma forma que glorifica a graça de Deus. Quando você compartilha sobre suas batalhas e vitórias com humildade e honestidade, você se torna um farol de esperança para outros que estão lutando as mesmas batalhas silenciosamente. E conforme você vai vencendo essas luxúrias, uma por uma, você vai descobrir algo maravilhoso.
Sua capacidade de ouvir a voz de Deus aumenta exponentially. Sua sensibilidade espiritual se aguça. Sua paixão por oração e pela palavra se intensifica. Sua compaixão por outros que estão lutando cresce. Sua confiança na fidelidade de Deus se aprofunda. Sua ousadia para cumprir seu chamado se expande. É como se cada vitória sobre essas luxúrias removesse uma camada de interferência entre você e o coração de Deus. Você começa a experimentar uma intimidade com Ele que você nem sabia que era possível. Você começa a entender por quê. Davi pôde dizer que uma coisa ele pedia ao Senhor: habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida para contemplar a beleza do Senhor. E aqui está uma verdade que pode transformar completamente sua perspectiva sobre essas batalhas. Deus não está apenas interessado em te libertar dessas luxúrias. Ele quer usar sua jornada de libertação para equipar você para libertar outros. Suas feridas, quando curadas, se tornam sua maior fonte de autoridade espiritual para ministrar cura na vida de outros. Pense em como Deus usou a experiência de José com traição para que ele pudesse perdoar seus irmãos e preservar uma nação. Pense em como Deus usou a experiência de Davi com falha moral para que ele pudesse escrever salmos de arrependimento que têm ministrado a milhões de pessoas ao longo dos séculos. Pense em como Deus usou a experiência de Paulo com perseguição da igreja para que ele pudesse ter compaixão pelos perdidos e plantar igrejas através do mundo conhecido. Suas batalhas atuais são sua educação espiritual para o ministério que Deus tem preparado para você. Cada vitória sobre uma luxúria específica lhe dá autoridade espiritual para ajudar outros que estão lutando contra a mesma luxúria. Cada ferida curada se torna um instrumento de cura na vida de outros. Cada mentira exposta e substituída pela verdade se torna sabedoria que você pode compartilhar com outros que estão sendo enganados pelas mesmas mentiras. Mas para que isso aconteça, você precisa abraçar o processo, não apenas desejar o produto final. Você precisa ser paciente consigo mesmo enquanto Deus trabalha camadas profundas de cura e transformação em sua vida. Mudança real e duradoura não acontece da noite para o dia. Ela acontece através de escolhas consistentes, dia após dia, de andar na direção certa, mesmo quando você não sente vontade. E conforme você persevera nessa jornada, você vai começar a ver evidências da transformação não apenas em sua vida pessoal, mas em todas as áreas da sua existência. Seus relacionamentos vão melhorar, porque você não estará mais tentando usar pessoas para satisfazer necessidades que só Deus pode satisfazer. Sua vida profissional vai prosperar, porque você não estará mais sendo motivado por ambições destrutivas, mas por um desejo genuíno de servir e agregar valor. Sua saúde física e emocional vai melhorar, porque você não estará mais vivendo sob o estresse constante de tentar satisfazer apetites insaciáveis. Mais importante ainda, sua vida espiritual vai florescer de uma forma que você nem imaginava ser possível. Você vai descobrir que oração não é mais uma disciplina que você tem que forçar, mas um diálogo natural com seu Pai Celestial. Você vai descobrir que ler a Bíblia não é mais uma obrigação religiosa, mas uma fonte de vida e direção. Você vai descobrir que servir a outros não é mais um peso, mas uma alegria genuína. E quando você olhar para trás, para essa temporada de batalha intensa, você vai entender por que Deus permitiu que você passasse por ela. Você vai ver como cada luta, cada vitória, cada falha seguida de restauração contribuiu para moldar você na pessoa que Ele sempre planejou que você fosse. Você vai reconhecer que as próprias batalhas que uma vez pareciam te destruir foram, na verdade, o processo de lapidação que revelou o diamante que sempre existiu dentro de você. E sua vida se tornará um testemunho vivo
de que não importa quão profundo alguém tenha caído nas garras dessas luxúrias, não importa quão desesperançosa a situação possa parecer, há sempre um caminho de volta para os braços amorosos do Pai. Sua história se tornará uma fonte de esperança para outros que estão no meio de suas próprias batalhas espirituais. Mas tudo isso começa com uma decisão que você precisa fazer hoje. Você precisa decidir se vai continuar sendo vítima dessas luxúrias ou se vai se tornar um vencedor através do poder de Cristo. Você precisa decidir se vai continuar vivendo abaixo do seu potencial espiritual ou se vai lutar pela vida abundante que Jesus morreu para lhe dar. Essa decisão não é apenas sobre você, é sobre todas as pessoas que Deus colocará em seu caminho que precisarão do exemplo da sua vitória. É sobre a geração que vem depois de você que será impactada pelas escolhas que você faz hoje. Imagine por um momento como seria sua vida se você fosse completamente livre dessas 7 luxúrias. Imagine acordar de manhã com uma paz profunda em seu coração, sabendo que você não é escravo de nenhum apetite desordenado. Imagine olhar no espelho e ver não apenas seus defeitos, mas a glória de Deus refletida em seus olhos. Imagine ter relacionamentos baseados em amor genuíno, não em necessidade ou manipulação. Imagine ter uma confiança inabalável, não em suas próprias capacidades, mas na fidelidade de Deus. Imagine orar e realmente ouvir a voz de Deus com clareza, porque não há interferência espiritual obscurecendo sua percepção. Imagine ler a palavra e ter revelações profundas, porque seu coração está sintonizado com o coração do Pai. Imagine ser usado por Deus de formas poderosas, porque você se tornou um vaso limpo, separado para a honra, útil ao Senhor e preparado para toda boa obra. Essa não é apenas uma fantasia. Essa é a realidade que Deus planejou para você desde antes da fundação do mundo. Essa é a herança que Cristo conquistou para você na cruz. Essa é a vida abundante que Jesus prometeu quando disse que veio para que você tivesse vida e vida em abundância. Mas para experimentar essa realidade, você precisa tomar posse dela através de fé ativa e obediência persistente. Você precisa parar de se contentar com uma vida cristã medíocre, marcada por altos e baixos espirituais, e começar a caminhar na totalidade da herança que é sua em Cristo. E enquanto você embarca nessa jornada de libertação, lembre-se de que você não está sozinho. Há uma grande nuvem de testemunhas que já correram essa corrida e venceram. Há irmãos e irmãs ao redor do mundo que estão lutando as mesmas batalhas que você está lutando. Há anjos designados para te ministrar e te fortalecer. E, acima de tudo, há Jesus Cristo, que foi tentado em todas as coisas como você, mas sem pecado, e que agora intercede por você à direita do Pai. O Espírito Santo que habita em você é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O sangue de Jesus que te purifica é o mesmo que quebrou o poder do pecado e da morte. A autoridade que você tem em Cristo é a mesma autoridade que ele exerceu quando expulsou demônios e curou os doentes. Você tem acesso ao mesmo poder que criou o universo e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando você realmente compreender isso, quando essa verdade sair da sua cabeça e descer para o seu coração, sua vida nunca mais será a mesma. Você não verá mais essas luxúrias como inimigos invencíveis, mas como gigantes que precisam ser derrubados em nome do Senhor. Você não se verá mais como uma vítima das circunstâncias, mas como um filho ou filha do Rei dos Reis, dotado de autoridade espiritual para triunfar sobre todas as obras do inimigo. E conforme você vai experimentando vitórias, conforme você vai vendo Deus trabalhar poderosamente em sua vida, sua fé vai crescer
exponencialmente. Você vai começar a sonhar sonhos maiores, a ter visões mais amplas do que Deus quer fazer através da sua vida. Você vai descobrir que o chamado que Ele colocou em seu coração é muito maior e mais impactante do que você jamais imaginou. Talvez você seja chamado para ser um instrumento de cura e restauração em famílias destruídas. Talvez você seja chamado para ser uma voz profética em sua geração, trazendo esperança e direção divina. Talvez você seja chamado para ser um intercessor poderoso, mudando atmosferas espirituais através de suas orações. Talvez você seja chamado para ser um evangelista que alcança os perdidos com o amor de Cristo. Talvez você seja chamado para ser um mestre que equipa outros crentes para a obra do ministério. Qualquer que seja seu chamado específico, uma coisa é certa: você não pode cumpri-lo plenamente enquanto estiver escravizado por essas luxúrias. Elas são correntes que limitam seu potencial espiritual, véus que obscurecem sua visão do reino de Deus, pesos que impedem que você corra com perseverança a carreira que está proposta diante de você. Mas quando você quebrar essas correntes, quando você remover esses véus, quando você se livrar desses pesos, você vai voar espiritualmente como nunca voou antes. Você vai experimentar níveis de intimidade com Deus que você nem sabia que existiam. Você vai operar em dons espirituais com uma autoridade e eficácia que vão surpreender até você mesmo. Você vai ver milagres acontecerem através da sua vida de uma forma tão natural que você vai entender que isso sempre foi o plano original de Deus para todos os seus filhos. E quando isso acontecer, quando você estiver caminhando na plenitude do seu destino espiritual, você vai olhar para trás e ser eternamente grato por cada batalha que teve que lutar, por cada ferida que teve que curar, por cada mentira que teve que expor, por cada luxúria que teve que vencer. Você vai entender que tudo fazia parte do plano perfeito de Deus para moldar você na pessoa que Ele sempre soube que você poderia se tornar. Mas esse futuro glorioso não é automático. Ele requer decisões deliberadas e ações consistentes, começando hoje. Ele requer que você pare de procrastinar sua cura, que pare de adiar sua libertação, que pare de aceitar uma vida espiritual medíocre, como se fosse normal. Deus está chamando você para a excelência espiritual. Ele está convidando você para uma vida de vitória consistente sobre essas luxúrias que têm te mantido preso. Ele está oferecendo recursos sobrenaturais para batalhas que você tem tentado lutar com força natural. Ele está abrindo portas de oportunidade para você cumprir o propósito eterno que Ele colocou em sua vida. A única pergunta que resta é: você vai responder ao chamado? Você vai pagar o preço da disciplina espiritual necessária para quebrar esses padrões destrutivos? Você vai perseverar através do processo de transformação, mesmo quando for difícil, mesmo quando for doloroso, mesmo quando for lento? A batalha não será fácil, mas será vitoriosa se você não desistir. O processo não será rápido, mas será completo se você confiar no tempo de Deus. A jornada não será sem desafios, mas será recompensadora além da sua imaginação, se você continuar caminhando na direção certa. Lembre-se de que cada dia é uma nova oportunidade de escolher a vida em vez da morte, a bênção em vez da maldição, a liberdade em vez da escravidão. Cada manhã, quando você acorda, você tem a chance de declarar guerra contra essas luxúrias e escolher andar nos caminhos de Deus. Cada momento de tentação é uma oportunidade de provar para si mesmo, para o inimigo e para o reino de Deus, que você é mais do que vencedor através daquele que te amou. E quando você fizer essas escolhas consistentemente, quando você perseverar através das dificuldades, quando você se levantar cada vez que cair, quando você continuar lutando, mesmo quando se sentir fraco,
algo sobrenatural vai acontecer. O próprio Deus vai se levantar em seu favor. Ele vai lutar suas batalhas com você. Ele vai lhe dar estratégias específicas para vencer cada luxúria individual. Ele vai curar feridas que você nem sabia que existiam. Ele vai quebrar correntes geracionais. Ele vai abrir portas que nenhum homem pode fechar. E sua vida se tornará um testemunho poderoso do que Deus pode fazer através de alguém que decide não se contentar com menos do que o melhor que ele tem para oferecer. Sua história vai encorajar outros crentes a buscar níveis mais profundos de libertação e vitória espiritual. Seu exemplo vai inspirar uma geração a não aceitar derrota como normal na vida cristã. Você foi escolhido para ser um instrumento de mudança nesta geração. Você foi separado para demonstrar o poder transformador do Evangelho através da sua própria vida transformada. Você foi equipado com tudo o que precisa para vencer não apenas algumas, mas todas essas luxúrias que têm tentado te definir. O momento chegou para você parar de viver abaixo do seu potencial espiritual e começar a caminhar na totalidade da herança que é sua como filho ou filha do Altíssimo. O momento chegou para você deixar de ser conhecido pelas suas lutas e começar a ser conhecido pelas suas vitórias. O momento chegou para você sair da defensiva espiritual e entrar na ofensiva, não apenas resistindo ao inimigo, mas ativamente avançando o reino de Deus através da sua vida liberta. Então eu faço esta pergunta final para você, não como uma pergunta retórica, mas como um convite para uma decisão que vai determinar o curso do resto da sua vida. Dessas 7 luxúrias que destroem os escolhidos, a luxúria da carne, a luxúria dos olhos, a soberba da vida, a luxúria do conhecimento, a luxúria do controle, a luxúria da vingança e a luxúria da aprovação, qual tem dominado sua vida por tempo demais, e você está pronto hoje para declarar guerra contra ela em nome de Jesus Cristo? A batalha pela sua alma, pelo seu destino e pelo cumprimento do propósito eterno que Deus colocou em sua vida começa com sua resposta a essa pergunta. E sua resposta determinará não apenas seu futuro, mas o futuro de todos aqueles que serão impactados pela vida liberta e vitoriosa que Deus sempre planejou que você vivesse.